A frota quebrada. O vazio entre as estrelas não tinha piedade. A flotilha terrestre flutuou na escuridão. Seus navios sangram calor e esperança em igual medida. 17 navios, não há 16 agora. A corrente suave havia silenciado há 3 horas, seu núcleo de fusão finalmente se rendendo a danos que nenhuma oração desesperada poderia reparar. O capitão Varin observou sua luz desaparecer no scanner, mais um nome acrescentado a uma lista já longa demais para ser suportada. Seu povo estava morrendo. Não em fogo e glória, mas lentamente, gradualmente. Por exaustão. Pelo desespero. Capitão. A voz veio suave da estação de comunicação. Leari, seu segundo, olhou para cima com olhos que há muito estavam vazios de lágrimas. Os perseguidores de Corvat entraram no sistema. Interceptação estimada em 6 horas. 6 horas. Uma vez que isso teria sido tempo suficiente para pular. Para correr novamente. Para encontrar outro sistema, outro mundo, outra porta fechada. Mas os impulsos da frota foram mantidos juntos pela improvisação e pela sorte, e ambos os suprimentos estavam perigosamente baixos. Os dedos de Varin percorreram as bordas de seu console de comando, sentindo as ranhuras desgastadas onde incontáveis saltos haviam deixado marcas. Eles estavam executando 300 ciclos. 300 ciclos desde que o Império Corvad declarou seu povo como estoque genético obsoleto e começou a limpeza sistemática de todas as colônias de terreno em seu espaço. A galáxia assistiu e não fez nada. Status do abraço de esperanças. Ele perguntou, embora já soubesse que a resposta quebraria algo dentro dele. Suporte de vida falhando. Eles estimam 14 horas restantes. A voz de Leari falhou apesar de seu controle. Eles estão solicitando, estão perguntando se devemos transferir as crianças. As crianças. 217 deles, espalhados pela frota em todos os navios que tivessem espaço e ar de sobra. Dormiam em compartimentos de carga e corredores de manutenção, envoltos em cobertores térmicos que não conseguiam proteger o frio. Alguns ainda perguntavam quando viriam seus pais novamente. Os mais velhos pararam de perguntar. Varin fechou os olhos. Diga-lhes para iniciarem os protocolos de transferência. Priorize os mais novos. Senhor. O oficial de navegação saiu de seu posto, o brasão achatado em derrota. O próximo sistema mostra assinaturas humanas. A ponte ficou em silêncio. Espaço humano. Eles o evitavam deliberadamente, guiando sua fuga desesperada pelos territórios das espécies sobre as quais toda a galáxia sussurrava em tons de medo e fascínio. Humanos, os habitantes do mundo da morte. As espécies que abriram caminho até as estrelas vindo de um planeta que deveria tê-los matado 1000 vezes. Aqueles que travaram suas guerras com uma ferocidade que fez até mesmo os Corvat pararem. Aqueles que, de acordo com todos os feeds de notícias dos briefings diplomáticos, não confiavam em ninguém e não faziam prisioneiros. Não temos escolha, disse Varin calmamente. Planeje um salto para o espaço humano. Capitão, Leari começou. Eu sei o que eles são. Sua voz estava firme, embora suas mãos tremessem. Eu sei o que eles podem fazer. Mas estaremos mortos de qualquer maneira se ficarmos aqui. Pelo menos se os humanos nos destruírem, será rápido. Foi a coisa mais próxima de esperança que ele sentiu em semanas. A frota deu o salto final em silêncio. Propulsões que nunca deveriam ter disparado novamente queimaram-se além das margens de segurança, lançando 16 naves danificadas através do vazio gritante entre as dimensões. Quando surgiram, alarmes soaram em todas as pontes enquanto os sistemas entravam em cascata rumo à falha. Mas eles conseguiram. Eles pairavam no espaço humano num sistema designado H447 nas cartas galácticas, e os seus transponders transmitiam uma mensagem simples em todas as línguas que conheciam. Somos refugiados. Estamos desarmados. Pedimos santuário. E então esperaram para ver se os monstros responderiam. A resposta veio mais rápido do que Varin esperava. Uma única nave humana, designada Eugésef van der Star, com um casco pintado em cores que de alguma forma sugeriam força e calma.
Não se aproximou com armas quentes ou escudos erguidos. Simplesmente veio ao lado, combinando velocidade com uma graça que falava de pilotos que conheciam intimamente sua nave. A transmissão à missão instalou em todas as frequências em terreno perfeito. Frota de refugiados, aqui é a comandante Saracen da Força Espacial Humana Unida. Recebemos seu pedido de socorro. Uma pausa e quando a voz continuou, algo em seu tom fez o peito de Varin apertar com uma emoção que ele quase havia esquecido. Você está seguro agora? Estamos aqui para ajudar. Varin olhou para o tradutor, certo de que ele estava com defeito. Ninguém ajudou. Não o coletivo Zilar, que citou a neutralidade política. Não os mundos federados que expressaram profunda preocupação antes de fecharem as suas fronteiras. Não as dezenas de sistemas pelos quais eles imploraram que morreram alcançando. Este é o capitão Varin da flotilha de Turim, ele conseguiu. Comandante Shen, devo informá-lo que estamos sendo perseguidos pelas forças de Corvat. Eles chegarão a este sistema dentro de 5 horas. Compreendemos se você não puder oferecer refúgio. Pedimos apenas que você permita nossos filhos. Capitão. A voz do humano cortou seu discurso preparado com firmeza suave. Você está no espaço humano agora. Ninguém vai machucar seu povo aqui. Já estamos enviando navios médicos e equipes de engenharia para sua localidade. E pergunte pelos seus amigos Corvat. Algo em seu tom mudou, adquirindo um tom afiado como aço afiado. Bem, eles estão prestes a aprender uma lição importante sobre a hospitalidade humana. Na tela, a estrela errante já estava se movendo, seus impulsos queimando com fúria contida enquanto se posicionava entre a frota de refugiados e a direção de onde o Corvat chegaria. Um navio. Contra a força que os caçava a 300 ciclos. Varin abriu a boca para protestar, para avisá-los, para dizer-lhes que o Corvat teria dezenas de navios de guerra, que os humanos não entendiam o que estavam enfrentando. E então os sensores registraram os novos contatos saindo do espaço de salto. 1 se tornou 10. 10 se tornou 50. 50 se tornou uma parede de navios de guerra humanos que fez a tela se iluminar como uma constelação nascendo. Eles se moviam com precisão prática, formando uma esfera defensiva em torno da frota de refugiados com a confiança de uma espécie que passou gerações aprendendo a lutar. Capitão Varin, disse o comandante Tim, e agora sua voz estava quente novamente, quase gentil. Bem-vindo ao espaço humano. Vamos levar seu pessoal para um lugar seguro. Em algum lugar na ponte, alguém estava chorando. Varin percebeu remotamente que era ele. Pela primeira vez em 300 ciclos, a frota terrestre parou de funcionar. Os filhos do mundo da morte. A ala médica do santuário da estação humana, 7 cheirava mal. Essa foi a primeira coisa que a jovem Kessa notou quando acordou. Não dor, não medo, mas o estranho cheiro forte de produtos químicos que não existiam na medicina do terreno. Sua respiração acelerou, o instinto gritando para ela correr, mas seu corpo parecia pesado, desconectado. Ei, calma aí. A voz era suave, falando com sotaque, mas com cuidado. Você está bem. Apenas os sedativos estão passando. Os olhos de Kessa focaram lentamente. A figura ao lado de sua cama era humana. Ela sabia disso pela transmissão que viu antes de tudo desmoronar. Mas este não se parecia com os guerreiros blindados das imagens de guerra. Ela usava roupas médicas simples, o rosto marcado pela preocupação e não pela agressão. Meu irmão, Kessa conseguiu com a voz embargada. Tarim. Ele estava comigo no abraço de esperanças. Onde? 3 camas abaixo ainda dormem. Tratamos sua infecção respiratória logo de cara. A humana, seu crachá dizia, querido. Amira Hassan. Gesticulou para onde Kessa conseguia distinguir uma pequena forma sob cobertores térmicos. Ele vai ficar bem. Vocês. 2 são. Kessa olhou para o peito de Tarim, observando-o subir e descer com respirações constantes. Quando ela ouviu respirar pela última vez sem aquele barulho terrível? Espere, meses? Por quê? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Todos os outros nos rejeitaram.
Por que você nos ajudaria? A doutora Hassan puxou uma cadeira para mais perto, sentando-se de modo que ficasse no mesmo nível dos olhos de Kessa, em vez de aparecer acima dela. Você quer a resposta oficial ou a real? O verdadeiro. Por que nos lembramos? Os olhos do médico seguravam algo velho e triste. Meu povo, temos sido refugiados. Exilados, caçados, espalhados pelo nosso mundo mais vezes do que a história pode contar. Sabemos como é quando ninguém abre a porta. Ela estendeu a mão lentamente, deixando Kessa ver o movimento, oferecendo-lhe a mão. Prometemos a nós mesmos que se algum dia chegássemos às estrelas, seríamos melhores do que isso. Kessa pegou a mão. A pele humana estava mais quente do que ela esperava, e o aperto era suave, apesar da força óbvia por baixo. Além disso, acrescentou o Dr. Hassan com um pequeno sorriso, você deveria ver a papelada que meu comandante teve de preencher. Se passássemos por toda essa burocracia e não ajudássemos você de fato, essa seria a verdadeira tragédia. Apesar de tudo, do medo, do cansaço, do peso de 300 ciclos de corrida, Kessa riu. Saiu quebrado e estranho, mas era real. No centro de comando do Santuário 7, o Capitão Varin estava diante de uma tela holográfica que mostrava mais do que ele ousava esperar em seus momentos mais sombrios. Sua frota, o que restava dela, estava em formação perto da estação, cercada por embarcações de engenharia humana, como insetos protetores cuidando de criaturas feridas. Ele observou enquanto drones de reparos enxameavam sobre a vigília silenciosa, selando brechas no casco que haviam vazado a atmosfera por 50 ciclos. Vi como os conduítes de energia foram substituídos, os sistemas de suporte à vida foram reconstruídos, os motores de salto foram cuidadosamente desmontados e atualizados com tecnologia que o terreno nunca tinha visto antes. Seu pessoal trabalha rápido, disse ele ao almirante Marcos Rodrigues, o comandante humano que se encarregou pessoalmente da situação dos refugiados. Rodrigues era mais velho que os outros humanos que Varin conheceu, seu rosto marcado por cicatrizes que indicavam uma longa carreira. Mas seus olhos eram penetrantes e quando ele falava era com uma autoridade que não precisava ser alta. Nós tivemos prática. A Terra, nosso mundo natal, tentou nos matar todos os dias durante milênios. Tempestades, terremotos, doenças, predadores, você escolhe. Ele apontou para a tela. Aprendemos a construir coisas que duram e a consertar o que quebra porque se não o fizermos, morreremos. Simples assim. A galáxia chama vocês de habitantes do mundo da morte, disse Varin calmamente. Dizem que seu planeta transformou você em monstros. Eles estão meio certos. O sorriso de Rodrigues era sombrio. A Terra nos tornou resistentes, adaptáveis, nos tornou muito, muito bons em sobreviver. Ele se virou para encarar Varin diretamente. Mas o que nos tornou humanos, o que escolhemos ser apesar de tudo isso, isso dependia de nós. A galáxia vê as armas na armadura e pensa que isso é tudo o que somos. Eles esquecem que também construímos hospitais. Terra, música, filosofia. Ele abriu outro display, este mostrando a frota de resposta humana. 53 navios de guerra, com seus sistemas de armas armados e ativos, formando um perímetro defensivo que nada menos que um grupo de batalha completo de Corvat poderia penetrar. Eles estão vindo, você sabe, disse Rodrigues. Os Corvat, eles rastrearam você até aqui. Eles chegarão em cerca de 90 minutos. A crista de Varin se achatou involuntariamente. Almirante, devo perguntar, você ficará conosco? Ou você vai? Ele não conseguiu terminar a frase. Não poderia dizer, entregue-nos, embora tenha sido o que todas as outras espécies fizeram. Rodrigues olhou para ele por um longo momento e depois riu, não de maneira zombeteira, mas com genuína descrença. Capitão Varin, vou lhe contar uma coisa e preciso que você realmente me ouça. Você está ouvindo? Sim. O Império Corvat passou 300 ciclos caçando seu povo como se fossem animais. Destruindo suas colônias. Matando suas famílias. Justificando isso com besteiras sobre obsolescência genética e melhoria galáctica. Sua voz endureceu com cada palavra. Você sabe como chamamos isso na Terra?
O que? Um crime de guerra. Genocídio. Mal Rodrigues se inclinou para a frente. E a humanidade? Temos uma relação muito particular com o mal. Nós lutamos contra isso em nosso mundo por milhares de anos. Às vezes perdemos. Às vezes, nós mesmos éramos os maus e nos lembramos melhor desses erros do que de nossas vitórias. Ele gesticulou para a frota no display. Então não, capitão. Não vamos entregar você. Não estamos pedindo para você sair. Nós não somos de sentar aqui e debater as ramificações políticas da proteção dos refugiados. Seu sorriso agora era frio, predatório. Vamos enviar aos Corvat uma mensagem que eles entenderão perfeitamente. Que mensagem? Que este é o nosso espaço. Estes são nossos convidados. E se eles quiserem continuar sua caçada, a expressão de Rodrigues se tornou algo que lembrou a Varin exatamente porque a galáxia temia os mundos da morte. Eles terão que passar por nós primeiro. Na área de recreação montada às pressas para as crianças refugiadas, Kessa sentou-se com o irmão enquanto ele comia comida de verdade pela primeira vez em semanas. Pasta de proteína que realmente tinha gosto de alguma coisa. Vegetais sintetizados cultivados na baía hidropônica da estação. Água que não precisou ser reciclada 3 vezes antes de ser consumida. Terrin comeu lentamente, saboreando cada mordida como se ela pudesse desaparecer. Ao redor deles, outras crianças Terrin faziam o mesmo, com os olhos arregalados com o tipo de esperança cautelosa que vinha da expectativa de que coisas boas fossem roubadas. Uma criança humana se aproximou, talvez com 10 ciclos padrão de idade, pele escura e olhos curiosos. Ela carregava algo nas mãos, oferecendo a Terrin com um sorriso tímido. Minha mãe disse que você poderia gostar disso, disse ela interrompendo Terrin. Chama-se chocolate. Da terra. Terrin olhou para Kessa em busca de permissão. Ela assentiu e ele pegou o pequeno quadrado marrom com cuidado, como se fosse quebrar. Quando ele mordeu, seus olhos se arregalaram. Isso é. Ele não conseguia encontrar as palavras. Doce, Kessa forneceu provando seu próprio pedaço. Era doce, sim, mas também complexo, amargo e rico e diferente de tudo que ela já havia experimentado. Tinha gosto de um mundo que ela nunca tinha visto, transformado em algo que poderia ser compartilhado. Temos muito mais, disse a garota humana. Nos jogos. Você quer jogar? Eu posso te ensinar. Pela sala, outras crianças humanas aproximavam-se dos refugiados Terrin, oferecendo-lhes brinquedos, mostrando-lhes tablets com imagens e vídeos, construindo pontes com a linguagem universal dos jovens que ainda não aprenderam a ver as diferenças como muros. Kessa observou seu irmão sorrir. Sorria de verdade, não a careta de medo que ele fez por tanto tempo. E algo dentro de seu peito, algo que esteve trancado por 300 ciclos, começou a se desdobrar. Sim, Terrin disse a garota humana. Ensine-me. Na ponte da Estrela Errante, a comandante Saratin revisou a situação tática uma última vez. A Força Corvat tinha acabado de entrar no alcance dos sensores, 27 navios de guerra, liderados pelo que seus sistemas identificaram como uma embarcação da classe Cruzador. Poder de fogo significativo. O suficiente para ter destruído a frota terrestre 3 vezes. Porém, contra a formação defensiva humana. Ela fez as contas e não gostou do Corvat como probabilidade. Todas as naves, Staeavanderin estar na verdade, ela transmitiu através da rede da frota. Lembre-se do seu treinamento. Lembre-se das regras de engajamento. Não atiramos. Primeiro, mas se eles quiserem começar alguma coisa nós terminamos. As respostas foram nítidas e profissionais. 53 capitães, milhares de tripulantes, todos unidos num propósito que nada tinha a ver com conquista ou glória. Sensores mostram naves Corvat carregando armas, informou seu oficial tático. Deixe-os se posicionar. Te manteve a voz calma. Abra um canal. O comandante Corvat apareceu na tela. Uma espécie reptiliana, com escamas marcadas com insígnias militares que provavelmente significavam algo impressionante em sua cultura. Ele mostrou os dentes no que poderia ter sido uma demonstração de ameaça ou um sorriso.
Recipiente humano, ele sibilou. Você abriga criminosos do Império Corvat. Entregue-os imediatamente ou será declarado violador dos acordos de não interferência. Tim sorriu de volta e era só dentes. Comandante. Sinto muito, acho que não fomos apresentados. Meu nome é Saratin. E você é? O Corvat pareceu momentaneamente desequilibrado. Eu sou Varmaster Krush Du. Que bom conhecer você, Krush. Aqui está a situação. Ela se inclinou para a frente. Esses criminosos aos quais você está se referindo? São refugiados sob proteção humana. Eles não cometeram crimes sob nenhuma lei que reconhecemos. E a não interferência acordos. Ela riu. Estas aplicam-se a assuntos de espécies soberanas. Da última vez que verifiquei, caçar refugiados em vários sistemas não é um assunto soberano. É um açougue. Você ousa. Eu ouso muitas coisas, Varmaster. Atrevo-me a sugerir que vocês deem meia volta com suas naves e deixem o espaço humano imediatamente. Atrevo-me a informá-lo que se você atirar nesses refugiados, você atirará em nós. E eu realmente me atrevo a ressaltar, ela apontou para a exibição tática, sabendo que ele poderia ver os mesmos números que ela, que você está em menor número de armas e a cerca de 5 minutos de cometer um erro fatal. A expressão de Krush mudou de raiva para cálculo. O Império Corvat não esquecerá este insulto. Bom. Estamos contando com isso. O sorriso de Shen nunca vacilou. Certifique-se de que seu império entenda alguma coisa, Varmaster. A humanidade não faz esse tipo de coisa pela metade. Você veio aqui caçando os indefesos. Em vez disso, você nos encontrou. Então aqui está seu único aviso, gratuitamente. Encontre presas diferentes ou aprenda o que acontece quando os habitantes do mundo da morte ficam com raiva. Ela cortou a transmissão antes que ele pudesse responder. Por quase 2 minutos, a frota de Corvad manteve posição, com as armas em punho, claramente debatendo se o orgulho valia a pena o custo. Então, lentamente, eles começaram a se afastar. Shen observou-os saltar para fora do sistema e depois soltou um suspiro que ela não sabia que estava aprendendo. Todos os navios descem para a condição 2. Mantenha uma postura defensiva. Ela mudou para a frequência de comando. Almirante Rodrigues, os Corvat retiraram-se. Excelente trabalho, comandante. A voz de Rodrigues continha um orgulho inconfundível. Agora vem a parte difícil. Senhor? Descobrir onde instalar permanentemente 16 navios cheios de refugiados que conquistaram o seu lugar entre as estrelas. Shen sorriu. Posso pensar em problemas piores, senhor. Acordado. Fora Rodrigues. Através do visor, Shen podia ver a frota de Turim, ainda desgastada, ainda mostrando as cicatrizes de 300 ciclos de corrida, mas agora cercada por embarcações humanas que exibiam orgulhosamente suas próprias cicatrizes. Duas espécies, nascidas de estrelas diferentes, unidas pela simples compreensão de que algumas coisas valiam a pena proteger. Mesmo quando o custo era tudo. Especialmente então. O que os mundos da morte ensinam. A Câmara do Conselho Galáctico não foi projetada para o drama, mas o drama a encontrou mesmo assim. A embaixadora Veilin estava no pódio da delegação humana, a sua postura relaxada de uma forma que sugeria confiança suprema ou total desrespeito pelo teatro político que se desenrolava à sua volta. Atrás dela, exibições holográficas mostravam a frota de refugiados de Turim, agora integrada com segurança nas formações defensivas humanas do sistema H447. Os representantes do Conselho, 47 espécies, cada um convencido da sua importância, murmuravam entre si com a energia nervosa dos burocratas que acabaram de perceber que as regras tinham mudado sem a sua permissão. A delegação humana irá explicar, começou o conselheiro Vren do coletivo Zeiler, o seu tradutor traduzindo seus cliques e assobios para um padrão galáctico plano, por que violaram os acordos de não interferência ao intervir numa ação de aplicação soberana. Veilin inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse considerando um inseto levemente interessante. Com respeito, conselheiro,
A busca de refugiados desarmados pelo Império Corvato em vários sistemas soberanos não se qualifica como execução. O termo correto é perseguição. Temos outras 17 palavras para isso na Terra, e nenhuma delas é agradável. Os Corvat designaram os Turing como estoque genético obsoleto. Sim, nós ouvimos. A voz de Veilin ficou mais nítida. A última vez que os humanos usaram esse tipo de linguagem, 6 milhões dos nossos morreram em campos. Nós nos lembramos. Construímos monumentos para nunca esquecermos. Então, quando ouvimos alguém usando as mesmas justificativas, ela fez uma pausa. Nós levamos isso para o lado pessoal. O representante do mundo federado, um ser que parecia um coral animado, mexeu-se desconfortavelmente. Embaixador, humanidades, a resposta emocional a esta situação é compreensível. Contudo, o Conselho deve considerar as ramificações políticas mais amplas. Deixe-me salvá-lo, você já faz algum tempo, Veilin interrompeu puxando seu próprio display holográfico. Aqui estão as ramificações políticas. Os refugiados de Turim solicitaram formalmente asilo no espaço humano. Nós concedemos isso. Atualmente estamos processando aproximadamente 12 mil indivíduos para assentamento permanente em 7 colônias humanas. A Câmara irrompeu em vozes sobrepostas, o tradutor lutando para acompanhar o caos. Você não pode simplesmente. Apenas o fardo econômico. Isto abre um precedente perigoso. Veilin esperou, deixando-os esgotar-se como uma tempestade gastando sua fúria. Quando o barulho finalmente cessou, ela falou com um tipo de calma que exigia atenção. Você quer falar sobre precedentes? Multar. Vamos conversar sobre isso. Ela apontou para a tela que agora mostrava uma imagem giratória da Terra, linda, terrível, azul e verde envolta em nuvens brancas. Este é o nosso mundo. Gravidade 20% maior que a média galáctica. Níveis de oxigênio atmosférico que seriam tóxicos para metade das espécies nesta câmara. Padrões climáticos que produzem regularmente tempestades capazes de arrasar cidades. Atividade tectônica que remodelou os continentes. Predadores da megafauna que nos caçaram durante milhões de anos. Ela sorriu e não havia humor nisso. A Terra tentou matar a humanidade todos os dias de nossa evolução. Furacões. Terremotos. Doenças. Eras glaciais. Ataques de meteoros. Sobrevivemos a todos eles não porque éramos os mais fortes ou os mais rápidos, mas porque aprendemos a nos adaptar. Para cooperar. Para proteger uns aos outros quando todo o resto nos queria mortos. A exibição mudou, mostrando cidades humanas, estruturas imponentes que falavam de ambição e resiliência, construídas e reconstruídas após inúmeros desastres. Você nos chama de habitantes do mundo da morte como se isso fosse um insulto. Como se fossemos monstros que você deveria temer. A voz de Veilin atravessou a câmara. Mas você sabe o que nosso mundo da morte nos ensinou? Essa força sem compaixão é apenas crueldade. Essa sobrevivência não significa nada se você apenas salvar a si mesmo. Que a medida de uma civilização não é com bem ela trata os poderosos, mas sim como ela trata os impotentes. Bela retórica, disse o conselheiro Vren friamente. Mas a retórica não aborda a realidade de que você antagonizou. Uma potência galáctica. O Império Corvat é um valentão, Veilin o interrompeu. E a humanidade tem uma vasta experiência com agressores. Sabemos como eles funcionam. Eles encontram alguém fraco, alguém isolado. E eles convencem todos os outros de que isso não é problema deles. Essa intervenção seria politicamente complicada. Que talvez a vítima de alguma forma merecesse. Ela se inclinou para a frente. Estamos familiarizados com esse padrão porque fomos vítimas e perpetradores dele. E juramos, nunca mais. Sua culpa histórica não lhe concede autoridade para impor seus valores. Não estamos impondo nada. A expressão de Veilin endureceu. Estamos oferecendo refúgio aos refugiados que pediram ajuda. Isso não é uma imposição. Isso é decência básica. E se o Conselho tem problemas com a decência básica, isso me diz mais sobre o Conselho do que sobre a humanidade. O silêncio que se seguiu foi profundo e desconfortável.
Por fim, falou o representante do mundo federado, em tom cuidadosamente diplomático. A humanidade do embaixador Veilin é relativamente nova na comunidade galáctica. Talvez você ainda não entenda o delicado equilíbrio de poder que mantém a paz entre as estrelas. O Império Corvair não é um ator secundário que pode ser dispensado. Eles têm aliados, recursos, poderio militar. Nós também, Veilin disse simplesmente. As diferenças estavam dispostas a usar as nossas para proteger as pessoas em vez de abandoná-las. Ela puxou outro display, este mostrando a frota de resposta humana, sua formação perfeita, seu poder inegável. Quando se espalhou a notícia de que a humanidade havia concedido asilo ao terreno, você sabe o que aconteceu? 17 outros grupos de refugiados contactaram as nossas embaixadas. 17 espécies que fogem de perseguições, limpezas étnicas, expurgos políticos, todas as coisas que o Conselho aparentemente considera assuntos soberanos. Você não pode protegê-los tudo. Observe-nos. O sorriso de Veilin voltou afiado e desafiador. A humanidade controla 73 sistemas habitáveis, com capacidade de colônias a expandir-se todos os anos. Nossa produção industrial está entre as mais altas da galáxia conhecida. Nossos militares? Ela gesticulou para os navios de guerra em exibição. Bem, todos vocês viram os relatórios. Viemos de um mundo que tentou nos matar e nos tornamos muito bons em permanecer vivos. Esse conjunto de habilidades se traduz. Isso é uma loucura, Vrenist. Você fará inimigos de metade do Conselho. Então acho que saberemos qual metade valoriza a conveniência política em detrimento de vidas sencientes. Veilin se endireitou. Aqui está o que vai acontecer, conselheiros. Os refugiados de Turim estão sob proteção humana. Qualquer tentativa de removê-los pela força será tratada como um acto de guerra contra a humanidade. Qualquer espécie que deseje continuar caçando refugiados que chegaram ao nosso espaço enfrentará a mesma resposta que demos ao Corvato. Vire-se ou descubra por que os mundos da morte produzem sobreviventes. Ela começou a reunir seus materiais, sinalizando o fim de sua apresentação. Mas aqui está o que todos vocês estão perdendo. Não estamos fazendo isso para fazer uma declaração política. Não estamos fazendo isso para ganhar vantagem ou expandir influência. Estamos fazendo isso porque é certo. Porque essas são pessoas reais que estavam ficando sem esperança e temos mais do que suficiente para compartilhar. E se o Conselho sancionar a humanidade por esta ação? Perguntou o representante federado. Veilin parou na soleira, olhando por cima do ombro. Então acho que descobriremos o que é mais forte, as suas sanções ou os nossos princípios. Ela deixou a câmara ao som de 2 dúzias de espécies discutindo entre si, a ordem cuidadosamente mantida desmoronando sob o peso de uma pergunta simples que eles estavam evitando. Para que servia o poder senão para proteger aqueles que não o tinham? Na hidroponia Baía do Santuário, 7, o capitão Varim caminhou entre coisas que cresciam e sentiu algo que quase havia esquecido, a paz. Os humanos converteram uma seção inteira da estação em espaço agrícola, não apenas para a produção de alimentos, mas também para a beleza. Plantas reais não são aproximações sintetizadas. Solo real retirado da terra com um custo tremendo. O araqui tinha um cheiro vivo de uma forma que fez seu peito doer com a lembrança de casa. Achamos que seu pessoal poderia gostar, disse o Dr. Hassan caminhando ao lado dele. Ela se tornou uma espécie de guia para os refugiados, traduzindo não apenas a língua, mas também a cultura. Os humanos ficam um pouco loucos sem coisas verdes que crescem. Achamos que outras espécies poderiam sentir o mesmo. É lindo, Varim disse calmamente. Em nosso mundo natal, antes da chegada do Scorvat, tínhamos jardins. Espaços comunitários onde todos pudessem contribuir, onde as crianças aprendessem a nutrir a vida em vez de apenas consumi-la. Ele tocou suavemente uma folha larga. Achei que nunca mais veria algo assim. Você vai. A certeza de Hassan era absoluta. O almirante Rodrigues tem estado em conversações com a administração colonial. Existem 3 sistemas com mundos compatíveis com o terreno. Bons planetas com espaço para crescer. Casas reais, não apenas campos de refugiados.
Varim parou de andar. Doutor, preciso lhe perguntar uma coisa e preciso que seja honesto comigo. Sempre. Por que você confia em nós? A pergunta que o assombrava desde que chegaram finalmente encontrou voz. Você não sabe nada sobre nossa espécie, exceto que corremos a 300 ciclos. Poderíamos ser criminosos. Poderíamos ser perigosos. Poderíamos. Podem ser pessoas que foram feridas e precisam de ajuda. Hassan terminou por ele. Ela apontou para um banco e eles se sentaram juntos entre as coisas que cresciam. Capitão, você quer saber o que a humanidade aprendeu com o nosso mundo da morte? Realmente aprendido, quero dizer? Sim. Aprendemos que a confiança é um risco que vale a pena correr. Ela pegou um pequeno tablet com imagens, registros históricos da Terra. Isso é chamado de Kindertransporte. No nosso ano de 1938, quando o mal aumentava na Europa, o Reino Unido acolheu 10.000 crianças de famílias que estavam a ser perseguidas. Apenas os acolhi. Não há garantia de que não eram riscos de segurança. Não há certeza sobre o que isso aconteceria. Apenas um simples cálculo moral. As crianças precisavam de ajuda e podiam fornecê-la. Ela deslizou para outra imagem. Esta é a crise dos refugiados vietnamitas. Final do século XX. Centenas de milhares de pessoas fugindo da guerra, levando para o oceano e barcos que mal estavam em condições de navegar. Países de todo o mundo, não apenas os ricos, mas também nações que tiveram as suas próprias lutas, abriram as suas portas. Eles não exigiam prova de merecimento. Eles viram o sofrimento e responderam com compaixão. Seguiram-se mais imagens, uma cascata da história da humanidade, tanto de fracasso como de sucesso nos seus próprios ideais. Não somos perfeitos, capitão. Nós rejeitamos as pessoas. Construímos muros. Deixamos o medo substituir a compaixão mais vezes do que posso contar. Mas cada vez que o fizemos, nos arrependemos. Cada vez que escolhemos a crueldade em vez da bondade, nossa história se lembrava disso como uma mancha que não conseguíamos lavar. Ela se virou para encará-lo diretamente. Então, quando sua frota chegou transmitindo sua mensagem pedindo refúgio, não foi uma decisão complicada. Vocês eram pessoas necessitadas. Tínhamos recursos para ajudar. A matemática era simples, mesmo que a política não fosse. O Corvus virá novamente, disse Varum. Eles não esquecem. Não perdoe. Trarão mais navios, mais poder de fogo. Deixe-os vir. A voz de Azan tinha a mesma firmeza que ele ouvirá do almirante Rodrigues, do comandante Tim, de todos os humanos com quem havia conversado. Você sabe o que mais a Terra nos ensinou, capitão? Que a pior coisa que você pode fazer diante do mal é nada. Que ver a injustiça acontecer e não fazer nada o torna cúmplice dela. Isso, eu estava cumprindo ordens ou, não queria me envolver, ou, não era problema meu, são apenas desculpas que deixaram a crueldade florescer. Ela ofereceu-lhe a mão, aquele gesto de confiança e conexão que os humanos usavam tão livremente. Os Corvus pensam que são fortes porque podem destruir. Mas a força não está no quanto você pode tirar dos outros. Está no quanto você pode dar. Quanto você pode proteger. Quanto você pode suportar por algo além de você. Varum pegou a mão dela, sentindo o calor e a promessa naquele aperto. Sua espécie é muito estranha, doutor. Nós sabemos. Ela sorriu. Mas agora somos sua espécie estranha. Vocês não são mais refugiados, capitão. Vocês são vizinhos. Família. Pessoas que pertencem aqui tanto quanto qualquer pessoa nascida de um filho humano. Não sei como iremos recompensá-lo. Não? A interrupção de Azan foi gentil, mas firme. Essa é a outra coisa sobre os mundos da morte. Eles ensinam que algumas dívidas não precisam ser pagas. Que alguns atos de bondade são sua própria recompensa. Que às vezes a única resposta apropriada ao sofrimento é acabar com ele, não porque você ganhará alguma coisa, mas porque é a coisa certa a fazer. Ela apontou para as plantas ao redor deles, prosperando em solo artificial sob engenharia humana. Somos sobreviventes, Capitão Varum. Todos nós.
Seu povo sobreviveu a 300 ciclos de caça. A humanidade sobreviveu milhões de anos num mundo que nos queria mortos. Acho que nos reconhecemos uns aos outros, aqueles que se recusaram a desistir, que continuaram a lutar, que escolheram a esperança mesmo quando a esperança parecia estúpida. E agora? Perguntou Varun. Agora sobrevivemos juntos. O sorriso de Asan era caloroso e real. E mostramos à galáxia que força não significa necessariamente crueldade. Esse poder pode proteger em vez de destruir. Que as lições de um mundo de morte podem ser tanto sobre compaixão quanto sobre combate. Ao longe, através dos painéis transparentes da baía hidropônica, Varun podia ver crianças humanas e do terreno brincando juntas, já esquecendo que um dia haviam sido estranhos. Podia ver seu pessoal trabalhando ao lado de humanos no cruzeiro de reparos, aprendendo novas tecnologias, compartilhando conhecimentos antigos. Podia ver o início de algo que parecia impossivelmente com um futuro. Obrigado, ele disse, e as palavras pareciam inadequadas para o peso que carregavam. Bem-vindo ao lar, Hassan respondeu e, de alguma forma, parecia impossível.